Fala galera, bem-vindos a mais um Na Cena. Eu sou Gui Ferraro e hoje iremos falar sobre Dexter, a melhor série de um serial killer da história da televisão. Então você já sabe, vem comigo. É isso aí, galera. Vou falar hoje sobre Dexter, a tão famosa série aí com Michael C. Hall. Ela foi escrita por James Mano Jr. Para quem não conhece James Mano Jr., antes dele criar a série do Dexter, baseado no livro do Jeff Lindsay, ele foi um grandíssimo e talentoso roteirista de Sopranos. É isso mesmo. Ele trabalhou ali na maior das maiores séries de todos os tempos, A Família Soprano. Inclusive, ele foi um dos roteiristas de um dos melhores episódios, né, da história da série, que é o episódio chave ali que deu uma mudada, né, digamos assim, na história dos Sopranos ali na primeira temporada. Então, eu não vou falar muito sobre Sopranos, depois eu posso até falar sobre esse episódio, mas eu vou focar bastante agora no Dexter e por que, que eu acho que vocês deveriam assistir, tá? Então, a gente vai começar falando um pouco sobre o personagem, né, o Dexter Morgan, que é baseado no livro. O Dexter, ele é um personagem único, né? Ele foi criado ali para televisão em 2006. Cara, 2006, meu, é muito antigo, né? Já quase 20 anos assim. Então, o Dexter, ele é o nosso primeiro serial killer protagonista da televisão. Olha só que muito foda, muito foda. Porque até então a gente tinha muitos personagens terríveis, né, sociopatas, mas ninguém que brincava, né, que tinha o prazer assim um pouco mais sedutoramente dizendo em gostar de matar e ter esse prazer de fazer isso como um hobby, né? Porque o Dexter ele usa o hobby dele, né? A matança dele, o ato serial killer dele como um hobby para ele, né? Na verdade, aquilo é o que faz ele ficar são, diz ele mesmo, né? Então é meio aquela coisa do super-homem e do Clark Kent, né? O Dexter, na verdade, ele é a identidade secreta do passageiro secreto, que seria o verdadeiro Dexter. É bem curioso isso se a gente for pensar. Porque o Clark Kent, ele é a famosa identidade secreta do super-homem, né? O, o extraterrestre. Então, assim, a gente pode ver que até ele se tornar o primeiro serial killer, a gente tinha bastante sociopatas ali. Já tinha o pessoal dos Sopranos, né, já tinha o pessoal em The Wire, já tinha o pessoal de algumas outras séries. Porém, o pessoal no Oz, né? Enfim. Porém, o Dexter ele foi entrar com essa característica peculiar. E depois dele veio o Hannibal, veio o Bates Motel, veio o personagem antagonista de The Following, aquela série com Kevin Bacon. E assim, a diferença para mim, né, claramente entre sociopata e psicopata, falando de uma maneira geral, o sociopata, ele é um cara que mata, ele vive em sociedade, ele ama as pessoas e ele consegue sobreviver vivendo entre nós, né? Como o psicopata, que aí é diferente, ele não consegue, tá? O psicopata ele não consegue dizer, ter essa relação do que é bom, o que é ruim, né? Ele não consegue ter sentimentos.
Então ele não consegue ter esse discernimento de bom, ruim, e tudo para ele é uma linha tênue só. Né? Então, assim, muita gente leu errado o Dexter durante a série, né? E o Dexter, ele tá nessa linha aí, porque pessoas sociopatas, elas podem matar, né? E ainda assim não ter a psicopatia, tá? Matar alguém não faz dela psicopata, né? A psicopatia tem essas coisas que eu falei e mais outro monte de características. Né? Eu não sou um especialista exatamente para poder falar mais sobre isso. Enfim, e aí o Dexter, ele é esse personagem que ele se questiona basicamente a série toda sobre se ele está fazendo, se ele está certo nesse caminho, se ele tem amor entre ele, se ele foi educado de maneira correta, né? Porque o pai dele que ensinou ele a ser assim, né? Para conter os sentimentos dele, porque o pai dele tinha medo que ele se tornasse alguém pior, que ele se tornasse um psicopata, né? Mas a gente sabe que um psicopata você não se torna, você é ou você não é, tá? Então, o Dexter ele vai ter uma trajetória muito interessante na série e o que eu posso afirmar para vocês agora é algumas coisas interessantes da série, que são como a série aborda, né, lá em 2006, um personagem tão pesado, né, que é um cara que mata para fazer o bem, né, para poder limpar a sociedade de uma sujeira. Né? Ele é um vigilante, ele é um justiceiro, digamos assim, né? Ele quer fazer as coisas bem. Ele é o Batman que mata, digamos assim. Então, na hora de adaptar o livro, o James Manos Jr., ele optou por algumas coisas interessantes, né? Como a importância da fotografia na criação da série. Tá? A gente vê que a série do Dexter ela é uma série cheia de cores coloridas, se passa em Miami também, né, que é uma cidade com praia, com alegria, com bastante pessoas turistas, latinos. Então ela tem uma coisa efervescente, né, dessa coisa ela também latina. As músicas, depois a gente vai entrar um pouquinho sobre isso. Então as cores estão sempre indo para cores claras, para azul, para amarelo, né, para cores que não remetam uma paleta pesada, né, fechada. Está sempre bem iluminado, está tudo sempre bem claro. Então a série tem essa dicotomia, né? Ela sempre vai ter coisas muito claras, né? Ao contrário de outras séries que vão depois falar de personagens sociopatas, psicopatas, que vai ter uma paleta mais escura. Por exemplo, Hannibal. Hannibal tem sempre cores fortes, pesadas, sem vida. As cores do Dexter, ela tem muita vida, amarelo, verde, né? Do Dexter, quando ele se transforma no passageiro secreto, ele usa uma roupa em tom de bege, é um verde meio musgo, é uma cor meio morta, meio clandestina, uma coisa meio marrom também, né? Para se camuflar na escuridão, né? Não é à toa que ele diz que é o passageiro da escuridão, né? Dark Passenger. Então ele se torna alguém sem vida, de certa forma, né? Sem luz, para poder caçar essas pessoas também sem luz. Não é à toa que 90% das cenas que ele vai caçar é à noite, né? Ele faz algumas investigações de dia, mas na hora de executar ele sempre está fazendo essas coisas à noite. Então reparem sempre que é com essa roupa musgo, que é esse tom meio amarronzado, meio verde escuro, sempre roupas sem vidas.
né? Diferente das cores do trabalho e do dia a dia, né? Então, assim, a direção de arte e o figurino, junto com a composição de luz, vão trabalhar sempre com essas cores para enfatizar essa alegria, entre aspas, né? Para não dar aquele tom pesado, forte, e não ficar aquela série densa, com uma atmosfera muito mais assustadora, quase de horror. O Dexter, ele vai trabalhar com humor. Tá? Depois, outra coisa para enfatizar a importância do Dexter como personagem e para ganhar a gente como telespectador e também ajudar a não ser um personagem tão intenso, né? Tão denso, tão pesado para a gente. A narração, a empatia da narração, tá? Quando ele fala com a gente o tempo todo e ele conta as coisas que ele está pensando e o que ele quer fazer, ele está se expondo para a gente, né? Ele está dizendo para a gente o que ele quer, o que ele pensa. Então, ele se aproxima do telespectador e, ao mesmo tempo, ele mostra para a gente que ele também tem neurônio, porque muitas vezes ele tem o pai dele na cabeça dele, falando com ele. Inclusive, em alguns momentos na série, ele vai ter o irmão dele falando com ele na série também. Então, mostra que ele é um cara que é consciente das coisas, ele tem consciência. Isso é para enfatizar o lado sociopata dele, não o lado psicopata. Tá? Então, isso é mais uma característica que vai reforçar essa forte ligação dele com nós que estamos assistindo. E aí, uma outra característica, né, é o humor. O humor que vai suavizar esse drama pesado, denso, que seria a série sem essas características. Né? Muitas vezes, os personagens como a irmã dele, a Débora, o Masuka, né? E o tom debochado dele para alguns personagens em volta dele, né? E fazem com que esse humor, né? Isso seja uma forma de alívio para a série, para não ficar o tempo todo com um peso, né? Com essa atmosfera mais dark, né? Por ser um tema de um personagem sociopata. Então, o Dexter ele vai ter muito dessas ironias, desse humor negro com esses personagens e com ele debochando de muitas situações e de personagens ao redor dele. Tá? Outra coisa, a música, né? A música é importante. Ela muitas vezes ela é alegre, ela tem uma certa ironia com as cenas. Preste atenção de como ela dá essa satirização em alguns momentos, especialmente músicas de abertura dos episódios. Ele começa sempre com uma música latina, com uma música animada, e vai fazer com que lembre a gente que aquilo é gostoso de ver, é divertido, né? Não é aquela série que a gente vai estar o tempo todo numa intensidade e numa densidade muito grande. Ao mesmo tempo, a gente sabe que é uma série bem complexa, pesada, né? A gente e isso é usado para suavizar, né? Tudo o que a gente vê. Tá? Outro detalhe que eu esqueci de falar ali foi a questão do sangue, né? O próprio sangue que a gente vê é um sangue meio morto, né? Um sangue bem escuro, né? Ele é até bem mais próximo do sangue real, se a gente for pensar, né? Porque o sangue real ele é bem escuro. Só às vezes que ele sai um pouco mais vermelho e tal, dependendo da pessoa também. Mas, agora, se você for ver, o sangue no Dexter é um sangue sem vida, né? Não é aquele sangue para assustar, que vai jorrar e vai ficar marcado. É um sangue que não é tão espalhafatoso, né? Não é tão chamativo. Tá? Então, ele prefere usar desses artifícios
justamente para também manter a série, né, mais leve. Tudo isso também é por causa da época que ela foi passada e adaptada para televisão, né? Hoje as séries já estão muito mais tranquilas na questão da violência, do sangue, das adaptações de psicopatas, sociopatas. Hoje em dia a gente está numa nova era, né? Justamente que está mais de boa ter esse produto na televisão. Justamente por causa do Dexter, que ele é o pai desses caras na televisão. Foi por causa do Dexter também, né? Obviamente que tem toda uma evolução de outros programas também, de outras coisas, que esses programas de hoje podem ter uma violência muito maior, né? Porque o Dexter soube usar a violência sem que naquela época ela precisasse ser cortada da série, né? Então eles fizeram um produto sem, sem exploração. Ao mesmo tempo, ele conseguiu pegar o tom, né, o estilo do livro, né? Eu li 3 livros, os 3 primeiros livros da saga do Dexter, e eu acho que a única diferença é que no livro ele é um pouco mais tem um pouco mais de humor, né? E é um pouco mais tenso as situações, mas tem mais humor. Tirando isso, eu acho que foi muito bem representado na televisão e muito bem adaptado. Tá? Agora, gostaria de saber a opinião de vocês, o que vocês acham de Dexter, se vocês tinham prestado atenção nesses detalhes, se vocês gostaram do vídeo. Eu tô querendo fazer um episódio só sobre o final do Dexter, para a gente discutir o final do Dexter, porque eu acho que ele foi muito mal olhado na época, muito mal recebido, porque é um ótimo final, um final incrível. Então eu queria conversar com vocês sobre isso. Tá? O Dexter voltou agora para a Netflix, tem as 8 temporadas lá. E eu espero que vocês curtam a série, que vocês assistam, porque é uma das melhores séries já feitas de todos os tempos e vale muito a pena, tá bom? Então é isso. No vídeo próximo aí a gente conversa mais. Não deixe de comentar. E um grande abraço. Até a próxima.